sejam muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio desse bate-papo, que é o Palavra do Especialista. Eu sou a Bianca, estou aqui com o Dr. Ives Turk, especialista, e a gente vai tratar hoje um assunto que é tabu, que são as hemorroidas. A gente vai abordar o tema e trazer aqui informações muito preciosas para vocês inserirem aí no dia a dia de vocês de maneira prática. Então, boa noite, doutor Ives. Boa noite, Bianca. Eu gostaria que você se apresentasse aqui pra gente, que você falasse um pouco aí dessa jornada e tudo mais. Boa noite, Bianca, boa noite a todos. Vamos começar esses episódios, vão ser muito gratificantes. Vamos tirar algumas mitos e verdades sobre as hemorroidas, que praticamente todas as pessoas têm algum componente, têm alguma queixa, e acaba purpurindo outros tipos de problemas, não identificando, e acaba a coisa evoluindo, e aí piora tudo. Eu sou especialista do aparelho digestivo, tenho uma formação desde 1985, e assim, uma longa jornada na medicina, e sempre focando essa parte do aparelho digestivo. Esse tabu que a gente fala, na realidade, que foi um dos temas que a gente pensou, que são as hemorroidas, porque pouca gente conversa, pouca gente fala sobre o assunto, né? Assim, por que eu tenho hemorroida? Da onde que vem a hemorroida, né? Então, essa causa, essa etiologia, é uma coisa que é simples, é genética. Se teu pai, teu avô, algum parente teve, você está trazendo esta genética no seu corpo. Isso não quer dizer que você vai desenvolver as hemorroidas ou que elas vão evoluir. Tá? Então as pessoas ficavam assim, poxa, mas gravidez dá hemorroida? Não, gravidez não dá hemorroida. O sexo anal dá hemorroida? Não dá hemorroida. O intestino preso não dá hemorroida. A pimenta não dá hemorroida. São todos fatores que podem comprometer alguma pessoa que possui as hemorroidas. Então, você pega vamos colocar assim, uma coisa bem assim ilustrativa, você pega 100 mulheres grávidas e pergunta quem teve hemorroida na gravidez. Uns 10% vão falar que sim. Ué, mas a gravidez não dá hemorroida? Não, dá nas que já têm a genética, tá? Então, isso é uma coisa interessante. O outro mito, pimenta. A pimenta, ela é absorvida antes de chegar no intestino. Ela é absorvida na primeira porção, lá logo depois do estômago. Então, ela não chega lá, ou seja, não vai causar hemorroida também, né? Então, assim, os tipos de hemorroidas que as pessoas frequentemente ouvem, elas acham que elas vão colocar um espelho e olhar uma coisa totalmente externa. Não, a hemorroida tem interna. E aquela é aquela que você não vê, só o exame que vê, tá? Então, existem exames que a gente faz que visualiza a tua hemorroida, o grau que você tem, e é lógico, quem que vai fazer esse exame? Quem tem a queixa, quem tem a genética, quem tem algum desconforto anal, né? Então, assim, esses exames, eles conseguem identificar o grau de hemorroida e você pode ir para os tratamentos. E hoje, na realidade, a gente tem inúmeros tratamentos, sendo que hoje existe um, que é assim, hoje o top, que é o radiofrequência. A gente utiliza um termo, uma palavra que tornou-se sinônimo de nome das pessoas, que chama Rafaelo, porém é uma sigla, a palavra Rafaelo, mas para ficar mais tranquilo, a palavra seria radiofrequência, que é a aplicação de uma energia no local da hemorroida. Isso aí, num próximo capítulo, a gente vai conversar sobre esse procedimento, totalmente ambulatorial, totalmente indolor, sabe? E é um procedimento que hoje faz com que o paciente fique curado da hemorroida e por uma causa médica, e não com essas pomadinhas miraculosas que aparecem agora na mídia. Pomada de ozônio, essas coisas que tá assim, que é um absurdo. E as pessoas acabam vão lá, compram a tal da pomada e acham que vai resolver. É lógico que a gente tem pomadas para hemorroida, para as queixas e os sintomas que você tem, tá? Temos pomadas, spray anestésicos, tratamentos clínicos de início, mas vou falar pela minha experiência de 35 anos de formado, que toda veia hemorroidária tem que ter um procedimento para resolver o problema. Vai de ligadura elástica, de laser, de radiofrequência, como a gente está falando, ou até uma cirurgia. Tudo tem umas indicações. E a gente vai tentar explicar para vocês a maneira mais tranquila, minimamente invasiva, de tratar uma hemorroida.
Sim, bacana. Uma dúvida que me surgiu aqui é que eu tô junto com os pacientes aqui, né? Totalmente leiga, tô aprendendo tudo. Essas pomadas, esses sprays, assim, seria de uso emergencial ou eles resolvem tudo? Não, nada resolve, é tudo paliativo. Então, por exemplo, você está numa viagem e você tem uma hemorroida, mas você ainda está em programação de fazer um procedimento para resolvê-las, ou de repente você vai programar isso mais para o futuro, a resolução, porque está numa fase inicial. O que a gente orienta o paciente? Tem pomadas que utiliza-se, tem remédios, comprimidos, anti-inflamatórios, outros tipos de anti-inflamatórios mais agressivos, analgésicos de toda a gama, mas existem umas particularidades nesses tratamentos que a gente utiliza na hemorroida, diferente de uma dor diferente de coluna, uma dor de cabeça. Então, são medicações que têm uma ação mais focada para a hemorroida. Então, são pomadas de uso. Às vezes, uma coisa bem simples, que você fala assim, tá, eu vou usar uma pomada. Aí chega lá na farmácia, a maioria das pessoas fazem isso, ou no Dr. Google, né? Elas localizam o nome de uma pomada para hemorroida. Quando elas recebem aquela pomada, tem um aplicador. Não se utiliza aplicador. Você pode se machucar com aquele aplicador. E as pessoas não entendem. Aquele aplicador é para outros tipos de patologias, doenças que a gente utiliza. Mas 90% das vezes não se utiliza o aplicador. A gente utiliza a pomada localmente, externamente, porque ela vai absorver os 2 centímetros que a gente precisa, que é onde está a localização das hemorroidas. Ah, entendi. Nossa, isso é muito interessante mesmo, porque é exatamente assim que vende, né? Com o aplicador e aí às vezes já não tá nada bom ali e fica pior, né? E outra observação é que quando você compra aquela pomada, que não são pomadas, nunca são baratas, são de custos acessíveis, mas não são baratas. Só que você compra uma pomada totalmente cheia, só que vem 3, 4, 5 aplicadores. Você usa 5 vezes, acabou a pomada. Não acabou a pomada, acabou os aplicadores. Mas a pomada está lá pela metade. Entendeu? Não, você vai usar a pomada até o final e descarta os aplicadores. Ah, entendi. Que interessante, Ives. Nossa, muito bacana. Você comentou também sobre a pessoa ir buscar ajuda, né? Fazer um exame, assim, tudo mais. Eu queria saber se precisa ser investigado o hemorroida ou não? É só mesmo se eu sentir algum sintoma, algum incômodo? Na realidade, tem duas fases essa tua pergunta, 2 respostas, vamos colocar assim. A primeira resposta é o seguinte, é lógico que eu vou fazer um exame de hemorroida se eu tiver uma queixa. Ninguém vai, hoje eu estou a fim de fazer um exame de hemorroida. Não. Eu vou no banheiro, tenho um sangramento, vou no banheiro, tenho um ardor, que não seja um sangramento, mas é uma dor. Eu vou, toda hora eu estou me coçando. Isso tudo tem que ser investigado, tá? A segunda resposta seria o seguinte, eu completei 45 anos, que hoje é protocolo, e vou ter que fazer o exame do intestino. Aí já vai examinar a hemorroida junto. Isso aí já é um combo, já é um pacote que você tem que fazer. Você tem que aproveitar que você vai fazer um exame do cólon e fazer o exame da hemorroida. E outra coisa é o seguinte, por que você tem que saber o tratamento da hemorroida? A partir do momento que você tem a queixa, você precisa investigar, porque o nosso intestino, ele mostra os problemas que estão acontecendo. Um exemplo, eu faço até uma brincadeira com os pacientes, é uma analogia. Como é que você sabe que a festa do vizinho foi boa? É olhar o lixo dele. Se o lixo tiver lá um uísque bom, cerveja boa e tal, você fala, nossa, foi bom, né? Então, assim, quando você vai ao banheiro, as fezes mostram o problema do intestino. Então, você vai no banheiro, por exemplo, você vê um catarro, um pus nas fezes, você vê um sangue, tudo que você vê nas fezes, isso denota algum problema. Então, assim, você foi no banheiro e evacuou e teve sangue. Vamos pesquisar isso aí. Você vai ter que passar com o especialista para investigar esse sangramento. A pior história é você deixar passar isso desapercebido. Tipo, você vai no banheiro e acha, não, é um sangramentozinho, não é nada. Não. Tudo tem um porquê, tá? E hoje em dia, na realidade, a gente tem um problema sério, não só no Brasil, mas eu acredito até que mundial, países de primeiro mundo até melhor,
é a higienização, né? Quando você vai num restaurante, em países desenvolvidos, ou própria construção, já tem lá o famoso bidê, a ducha íntima, para você se higienizar dessa maneira. Aqui no Brasil não tem, é difícil, às vezes até é caro para você mandar colocar uma ducha, mas assim, o que a gente orienta os pacientes é estar na higienização para evitar que o papel fez um machucado e a pessoa fala, nossa, sangrou. Não, não sangrou, você que se machucou. É usar o lenço umedecido, aquele lenço de criança mesmo. Aquilo é uma ótima alternativa para quando você está num shopping, num cinema, na rua, num posto de gasolina e dá vontade de usar o banheiro. Se você estiver em casa, use o banheiro, no sentido de tomar um banho. Agora, se você não tiver esse acesso e puder instalar uma ducha, perfeito. Então, que antigamente era comum todas as casas terem bidê, né? Aí hoje em dia já não tem mais. Os apartamentos são pequenos, Bianca. Se colocar o bidê, você não entra. É verdade. Não é verdade? Mas verdade. O ponto de água é simples. Custa muito barato. Eu tive que instalar no meu apartamento uma ducha e foi muito barato, assim, pelo questionamento do que eu estou economizando em tudo, até na minha saúde, né? Principalmente, né, com saúde, porque, como você falou, né, viu alguma diferença ali, já corre pro médico, né, já vai ver o que é. E eu vejo que às vezes as pessoas deixam passando uma coisa que é muito importante, né, que é a saúde. E aquilo que eu falei no início é sobre os tipos de hemorroidas. Nós temos as hemorroidas do lado de fora, que são as externas, a do lado de dentro, que é interna. Aí você fala assim, lógico, aí de dentro é interna, de fora é externa. Não, a interna ela pode se exteriorizar, só que ela é interna. Ela nasceu interna e se exteriorizou. Muda o tratamento. Nossa, entendeu? Vários detalhes. E tem as mistas, é aquela pessoa que tem os dois tipos. Também tem. E existe uma condição também que as pessoas erroneamente acham, é que às vezes você vai, na hora de fazer a sua higienização, tomar seu banho, você fala assim, nossa, eu notei alguma coisa estranha no meu ânus, parece uma pele. Aquilo não é hemorroida, aquilo significa, vamos colocar o termo, é a casinha da hemorroida. Quando ela inflama, ela vai para aquela pele, em outras palavras. Aquela pele tem um nome técnico, chama plicoma. Que é também resolvido com procedimentos minimamente invasivos, principalmente as mulheres, por causa de estética, roupa íntima e, às vezes, desconforto na hora de fazer a higiene. Ela fala que a higiene sempre não fica totalmente do jeito que ela gostaria por causa daquelas pelezinhas ali. Mas chega a dar alguma dor, dar algum sintoma? Se a hemorroida inflamar, essa pele vai inflamar, porque é aquilo que eu falei, é mais ou menos assim, a hemorroida é um passarinho e a pele é o ninho. Entendi. Entendeu? Então, assim, normalmente, quando a gente resolve o problema do paciente, eu até brinco com meus pacientes que eu gosto dessas analogias, né? A gente resolve o motor, que é a hemorroida, e depois vai para a lataria, que é o plicoma. É assim que funciona. Faz sentido. Para o paciente saber que a primeira fase ele vai resolver o motor, que é a hemorroida, é a coisa mais importante e mais, digamos assim, urgente. Porém, depois ele vai resolver quem? A lataria, que seria a pele, a estética, o incômodo, mas é outra história, é a segunda fase do tratamento para os pacientes que tenham o plicoma. Não é todos, não são todos. Entendi. Uma outra coisa que eu queria muito que você explicasse pra gente também, as causas das hemorroidas, a gente já falou, né, que ela é genético, né, a causa das hemorroidas, sobre as grávidas, né, que não desenvolve, né, às vezes já tava lá e ela não sabia, né. E aí eu queria saber, assim, sobre os sintomas, assim, o que é comum, assim, e até que ponto tá extrapolando, sabe? Quando é um ponto que além de avaliar as fezes, né, qual é um ponto, assim, de sintoma que eu tenho que correr pro médico, ou qualquer sintoma é bom eu já ir pro médico? Não, na realidade, ocorrer, lógico, se o paciente tiver uma coisa muito aguda, que a gente chama de trombose hemorroidária, quando a veia inflama e forma um nódulo. A pessoa passa a mão durante o banho e fala, nossa, parece que tem um caroço de azeitona aqui, ou parece que tem do tamanho de um feijão. Então,
Isso vai incomodar, então ele vai procurar um médico, tá? Mas os sintomas, ele pode partir desde um prurido, que a gente chama de coceira. A pessoa começa a coçar, daí fala assim, caramba, mas por que hemorroida coça? Porque é um processo inflamatório, e sai uma secreçãozinha, e essa secreçãozinha irrita. E sempre, às vezes, com calor, inclusive, o ânus fica muito úmido, e isso dá uma coceira. Então, isso tem que ser investigado. A coceira, ardência, você fala assim, nossa, eu fui me limpar, mas estava todo ardido. Né? Pode ser essa secreção também. Ah, mas eu fui no banheiro e eu vi sangue no papel higiênico, ou no vaso, ou nas fezes. Pode estar nos 3, ou pode estar em um ambiente só. E outra coisa é a parte estética. Nossa, eu não tinha isso aqui para fora do ânus. Entendeu? Algo que chame atenção. Então, todas essas fases têm que ser investigadas. Só um adendo no que eu falei sobre a etiologia, né, que é a genética e tal. Existem 2 coisas que eu estou observando, isso na minha clínica, eu estou falando que isso aí não é uma coisa que a gente tem na literatura, mas que a gente está observando muito, porque está crescendo algumas coisas. Eu comecei a notar um aumento muito intenso de hemorroidas em pacientes com Covid, ou que tiveram Covid. Então a gente sabe que o vírus do Covid, ele é um vírus vascular, ele ataca o pulmão, os vasos do pulmão, vasos do coração, vasos do cérebro, e também, por que não vai atacar os vasos da hemorroida? Ataca. Parece que aquelas pessoas também que já têm a predisposição à genética, com o Covid, resolveram aparecer com tudo, né? Parece que ela extrapolou, exacerbou pacientes que não tinham sintomas. Porque você pode nascer com hemorroida e morrer com hemorroida sem saber que teve, porque ela ficou num grau pequeno, sem dar sintomas, né? E outra coisa que a gente tem observado são os pacientes obesos, que aí não tem a ver com a genética. Então você imagina aquele paciente com uma obesidade mórbida, aí ele opera, ele perde toda aquela musculatura, e a musculatura lá embaixo também, que a gente chama do coxim muscular, da pelve, da região do ânus, também fica fraca, flácida. E aí as veias se dilatam. E aí hemorroida também. E aí não é uma hemorroida de causa genética. Seria adquirida por um procedimento pós-operatório, pós-bariátrica. Entendeu? E assim, na clínica, na minha clínica, eu vejo assim, quase 100% dos pacientes que fizeram bariátrica com hemorroidas. Caramba, que interessante. Isso é uma coisa boa para se pensar em começar a estudar essa parte da obesidade, da cirurgia bariátrica, que a gente pode fazer para resolver a parte de hemorroidas desses pacientes. E aí vem os procedimentos minimamente invasivos, que é o que ajuda muito esse tipo de paciente, porque esse paciente também já está cansado de cirurgia, de médico, entendeu? Então ele quer fazer, ele fala, nossa, agora eu vou operar hemorroida. Aí vem aquela tragédia. A tragédia chama-se YouTube. O paciente vai no YouTube, coloca lá e sai cirurgia da hemorroida. Não sei como é que eles publicam aquilo lá. Só que aqueles pacientes são pacientes que não procuraram um médico na hora certa, deixaram a coisa evoluir, e pode ter certeza, se a tua hemorroida evoluir para um grau que você não tem outra saída a não ser a cirurgia, vai ser uma cirurgia não muito agradável. Entendi. Então, mesmo hoje em dia a gente tem o YouTube, né? Mas eu me lembro que desde criança, quando eu ouvia a conversa lá dos adultos, que eles falavam, operou a hemorroida, era um pavor, assim, sabe? Então eu acho que todo mundo tem essa ideia, assim, do quão pavoroso é fazer uma operação de hemorroida, e eu acho que a pessoa vai adiando, até que não tem jeito, né? O que a gente fala que, assim, na época dos dinossauros, né, que a gente fala, né, que a gente operava, tudo era cirúrgico, nada era procedimento, eu sou dessa época, tenho 35 anos de formado, como eu falei, então, nessa época, na realidade, eram todas cirurgias radicais mesmo da hemorroida. E ainda hoje, infelizmente, no Brasil, ainda é feita essas cirurgias no SUS, em locais de pouca acessibilidade, né? E assim, para você ter uma ideia, esses procedimentos minimamente invasivos, em alguns países, cito a Itália, é feito pelo governo. O paciente não paga pelo procedimento. Por quê? Porque é um procedimento que não deixa o paciente inválido uns 15 dias. Tem paciente que fica, às vezes, meses sem trabalhar porque está muito ruim a cirurgia, a evolução. Depois ele vai ficar bem, mas vai ser um temporal, vai ser um tsunami até ele chegar no sol. Entendeu? Então, assim, esses procedimentos minimamente invasivos na região do ânus é extremamente confortável para o paciente. Por quê?
Porque você vai no ortopedista, você fala, machuquei a mão direita. Ele fala, usa a esquerda. Ah, eu machuquei o ombro direito, uso o esquerdo. Tá, e o olho? Ah, tampa o olho direito porque o esquerdo pode olhar. Mas o ânus não. Você faz o procedimento hoje, talvez chegue à noite e você já vai no banheiro. Sim, sim. Né? Então, Ives, até se você puder falar pra gente como que é esse pós do procedimento aí minimamente invasivo, porque o que eu vi de relato, né, de quem fez é que no mesmo dia já voltou pra casa, já Não, na foi. realidade funciona assim, a radiofrequência para tratamento de hemorroida, eu tive a sorte de ser o pioneiro aqui no Brasil com a radiofrequência, acho que acredito que eu sou o que tem mais números, se não tenho mais números de casos, devo estar próximo, devo estar ali no pódio, mas o procedimento na realidade ele é totalmente ambulatorial, a gente faz num ambiente de day hospital, que a gente fala, ou seja, você vai no ambiente, mas você não vai ficar internado. Day hospital significa, eu vou entrar e vou sair no mesmo dia. Então você vai perder, em média, umas 3 horas em tudo. Em chegar no day hospital, fazer aquela ficha burocrática, fazer o procedimento, tomar a sedação e ir embora. Esse procedimento, ele é feito com uma sedação igual a da endoscopia, colonoscopia. Tá? Então, assim, ele não tem anestesia geral, não tem hack anestesia, igual às cirurgias. Você faz o procedimento, acabou o procedimento, você já vai para casa andando, tá? Você vai chegar em casa, a gente pede para esse dia você ficar em repouso. Você fala assim, mas no dia seguinte eu tenho uma viagem. Pode viajar. Eu tenho pacientes que vêm do Espírito Santo, tenho paciente que vem do Rio de Janeiro, Salvador agora, que veio recentemente. Eles vieram, operam e vão embora, ou ficam um dia aqui em São Paulo. Os que são de fora, né? Os que são daqui já voltam para casa. Eu já tive pacientes por problemas de logística, vieram de metrô e voltaram. Não tem problema, entendeu? E assim, no dia seguinte você vai trabalhar, você vai voltar à tua jornada, tá? Então, e a gente fala assim, eu falo que o procedimento, ele é que nem prestação de lojas dessas lojas que vendem produtos, né? São prestações. Quando você faz o procedimento, no dia, você não vai sentir absolutamente nada. Na sequência que você vai ver o resultado da radiofrequência, que depois, de uma oportunidade, a gente vai falar só sobre radiofrequência. Sim, sim. Para todo mundo ficar bem ambientado, né? Vamos aguçar a curiosidade. Então, a gente precisa trazer bastante, e a gente tem muito o que falar porque a desinformação é muito grande, porque, como a gente falou, né, é um tabu, as pessoas não falam, as pessoas não procuram um médico, sabe, não conversa com uma pessoa próxima para entender nem nada, é realmente um tabu, e nada como a informação, né, pra gente poder se libertar aí, né, e ter mais saúde, com certeza, né? O mais importante, na realidade, que inclusive você pontuou, é com relação ao diagnóstico, né? Nós temos exames para fazer isso, né? E hoje, em voga, muita gente está, por causa da mídia, foi muito bom alguma coisa que aconteceu na mídia, tragédias de pessoas famosas que trouxeram o paciente para procurar fazer a colonoscopia, tá? E pacientes que estão, assim, tipo, que nem você pega a Simone, você pega aí os pacientes que tiveram câncer de cólon, que nem o Pelé, o Neguinho da Beija-Flor, esses pacientes todos, até pessoas do exterior, de Hollywood, que tiveram câncer de cólon, que daí começaram a divulgar, e com idade próxima, abaixo dos 50, próximo aos 40, 40 e pouco, e aí todo mundo ficou alarmado, tá? Mas assim, hoje existe um protocolo na medicina, abaixou-se, né? Que todo paciente deveria aos 45 já fazer uma coluna. Todo mundo. Antes a gente jogava para 50, só que o câncer está diminuindo a idade. Outra coisa, de aparecimento. Outra coisa é o seguinte, se você tem histórico na família de câncer de intestino, aos 40 você já tem que fazer uma coluna, porque o câncer, tudo, ele não aparece como câncer, aparece como pólipo. E aí você pode também, aí que vem aquela história, por que resolver a hemorroida? Porque eu já te falei no início que o teu intestino fala o que você está tendo. Então você vai no banheiro e evacua sangue, você bota a culpa em quem? Na hemorroida. Uhum. E às vezes não é hemorroida. Às vezes é um pólipo que está querendo virar câncer. E aí você não investiga. Então todo sangramento tem que ser investigado. E toda hemorroida tem que ser tratada. Tem que fazer tratamento justamente para parar esse falso
positivo de sangramento achar que é só hemorroida. Não, pode ser um falso negativo, não é hemorroida. Eu já tive alguns pacientes que foram fazer exames achando que tinha hemorroida e achamos outras coisas, inclusive câncer. Nossa, não, isso é muito importante mesmo, porque às vezes a pessoa já sabe que tem hemorroida, aí vai lá no banheiro, viu que saiu sangue e fala, é só hemorroida. E aí depois vai ver, é algo muito maior, né? E Então, os exames, os exames que você faz do intestino, eles são exames completos. O exame da hemorroida é um exame bem simples de se fazer. E é lógico, para a gente fazer uma radiofrequência, a gente precisa ter nome da hemorroida. E o nome da hemorroida se dá através de exames. Entendeu? então, Ives, eu vou fazer uma pergunta aqui que já vai quebrar alguns tabus, eu acho. Como que é? Senti alguma coisa aqui estranha, vou lá no Ives e vou me consultar com o doutor. Como que é esse exame? Você vai me examinar na hora? Tem algum aparelho? Eu acho que é assim, como é que funciona hoje, na realidade? A proctologia, né, que é essa parte que mexe com a parte da hemorroida, principalmente, outras doenças orificiais, é aquilo que a gente está conversando hoje, é um tabu, tá? Às vezes as pessoas, pra você ter uma ideia, tem paciente que vai no urologista achando que porque tem o toque da próstata, ele acha que ele vai tratar hemorroida também. Não, é o proctologista. Então, se você tem problema de hemorroida, você tem que ir no proctologista, tá? Cada médico tem o seu, digamos, modus operandi. Como é que eu faço com o meu paciente? Você chegou lá em consulta, eu vou conversar com você, vou dar uma escaneada e você vê que exames que você precisa, tá? Se é só o exame de hemorroida ou não. E aí a gente vai programar um exame, por quê? Acabou-se aquela história, só médicos desatualizados e tal que ficam fazendo toque retal, tá? Por quê? Porque o toque, na realidade, não tem uma microcâmera aqui. O que adianta eu fazer um toque e falar, eu acho que você tem alguma coisa? Vai para exame. Então eu já parto para o exame. No exame eu consigo, eu faço uma pequena sedação no paciente, junto sempre com a enfermeira do lado, você vai ficar bem tranquila, você não vai ver o exame em si, é colocado um aparelhinho que chama anoscópio, a mulher, ela já vai entender, porque quando ela vai ao ginecologista, o ginecologista coloca o espéculo vaginal, e nós temos no espéculo anal, que a gente chama de espéculo anal ou anoscópio, pode usar os dois, são dois tipos de aparelhos iguaizinhos. Então esses aparelhos eles são introduzidos no ânus, porque o ânus é fechado, e a partir dessa abertura a gente pode fotografar, documentar, cauterizar, dá para fazer tudo através disso, inclusive a radiofrequência. Entendi. Entendeu? É ótimo, porque aí a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né? Às vezes eu tenho paciente que chega lá na clínica já tremendo, né? Ele acha que eu vou colocar ele numa posição desagradável. Não vou examinar. Não vou porque não vai me adiantar em nada. E tudo que eu for ver, o exame vai demonstrar também. Sim. Então não há o porquê eu colocar você numa condição. Por isso que eu acho que esse nosso bate-papo, essa palavra do especialista, Bianca, está sendo legal para tirar um pouco do tabu das pessoas. Sim. Você entendeu? Para ter acessibilidade, conhecimento e também poder não cair nessas fake news que tem na internet. Sim. Sabe? Milagre, pomada que cura, pomada com ozônio, meu Deus do céu, não sei não. Mas assim, eu fico até assim, abismado com a inteligência que esse pessoal tem de inventar as coisas. Mas infelizmente é tudo fake news. Sim, então, e um dos motivos pra gente estar aqui, né, que a gente decidiu, né, começar a falar sobre isso é exatamente por causa dessa questão, né, porque quem tem boca fala o que quer, a gente tem pouca informação valiosa de qualidade, então o pessoal cai, né? Vai fazer o quê? Viu lá a pomada milagrosa, às vezes a pessoa tá desesperada e cai, né? Infelizmente acontece, né? Com certeza. E Ives, aproveitando então que a gente tá aqui falando sobre exames, eu queria falar sobre uma questão que a gente recebeu lá nas nossas redes sociais, que é uma paciente que falou assim, que ela realizou o exame da colonoscopia, mas não foi diagnosticado nada relacionado à hemorroida, mas ela sente desconforto. E aí, isso aí é uma coisa muito usual. Eu, na minha clínica, como eu realizo colonoscopia,
O colega fala, vamos supor, Bianca passou no médico e o médico solicitou uma colonoscopia, porque tem história familiar, ou ela já atingiu a idade de 45 anos. Bom, enfim, vai ter que fazer a colono. Quando eu estou fazendo a colonoscopia, eu examino o ânus e coloco na observação da colonoscopia. Ó, Bianca, a tua colonoscopia deu normal, observação. Hemorroidas internas, isso, tal, tal. Porém, eu aconselho a todo paciente que chegou aos 45 ou que tem menos de 45 e que tem indicação de fazer uma colonoscopia por motivos diversos, tipo história familiar de câncer, alguma queixa, bom, enfim, o que acontece? Quando for fazer o pedido da colonoscopia, pedir o médico para colocar colonoscopia com anoscopia. Isso vai aumentar o exame em 2 minutos. Só que vai dar uma amplitude para o paciente, porque vai vir um laudo falando que o cólon, que é o intestino grosso, está normal, porém a região anal, que foi feita a anoscopia, não está normal. Então, assim, se você vai na clínica, mas aquela colonoscopia é aquela que toma um laxante e tal, é aquela que limpa o intestino e que você faz um sedativo. O mesmo sedativo que a gente vai utilizar na radiofrequência. Porém, se você não tem nenhuma indicação de fazer uma colonoscopia e só precisa examinar aquela região, a anoscopia é um exame mais rápido. Eu faço com sedação leve, por causa que eu não gostaria de fazer esse exame de uma forma sem uma sedação. Sim. Tá? Pelo desconforto, pela localização, o tabu também, entendeu? Então a gente está numa fase que não é que nem a mulher que vai no ginecologista, e é lógico, é bem mais tranquilo você colocar um espéculo vaginal do que colocar um anoscópio, né? Sim. Então essa parte aí do exame é importantíssimo. Colonoscopia vê cólon, não vê ânus. Anoscopia vê o ânus. E para a gente fazer qualquer procedimento de hemorroida, no mínimo, uma anoscopia. Se o paciente estiver acima de 45, vai pedir a colono também, para não ser surpreendido com outros problemas na hora do procedimento. Sim, para descartar, né, qualquer surpresa ali. E sendo que você já está com 45, então você já necessita fazer esse exame. Então, o paciente com 45 e está com queixa de hemorroida, ele chega lá, doutor, eu nunca fiz exame nenhum, mas eu estou com uma hemorroida, um exemplo. Eu vou pedir o exame. Que exame que eu vou pedir? Menos de 45, eu vou pedir anoscopia. Mais de 45 já vai com anoscopia com colono junto. Sim. A gente chama de combo. O combo. É o combo. Um dado importante que eu estava vendo, né, pesquisando aqui antes da gente conversar, é que, segundo a OMS, 50% dos brasileiros acima dos 50 anos de idade têm hemorroidas, né? Então. Olha, eu vou te falar, isso é papel. Na prática, a coisa muda. A gente questiona que acima até de 80% alguém tem um grau de hemorroida. Nem que for um grau pequenininho, entendeu? Então é muito... Porque são as veias que se dilatam, assim, porque a gente tem que tomar cuidado, porque existe a parte genética e a parte traumática também, sabe? Aquele paciente que tem o intestino, que toda hora está se machucando, aquele paciente que fez cirurgia bariátrica. Então tem todos esses viés do problema da hemorroida, que hoje a gente chama de doença hemorroidária, para você ter uma ideia, né? Agora, tem que também ficar bem claro que junto com, a gente brinca, né? Junto com a família da hemorroida, que tem a interna, a externa e a mista, nós temos outras doencinhas que são, às vezes, complicadoras do ânus, que são as fissuras anais, que são machucados, e os abscessos, que são pus, que são coletados ali no intestino, e fístulas anais. Aí você fala assim, caramba, e como é que eu sei quem é quem? Fácil, anoscopia. Não tem jeito, não tem como. É a melhor forma que você vê o procedimento, vê o problema e resolve. A maioria das fissuras não tem tratamento com cirurgia nem com procedimento. É tudo tratamento com pomadas, remédios e tal. Aí o que acontece na realidade? Você fez uma anoscopia porque você não sabe o que tem. Aí no laudo vem lá, fissura anal crônica, papapá. Passam uns anos, você volta a ter de novo a mesma queixa. Faz de novo uma anoscopia. Compara-se. Porque é um exame que tem foto, tem descrição. É um exame ético. Sim. E essa fissura seria um machucado? Um machucado, como se fosse um machucado de boca, aquelas boqueirinhas.
Só que quando você vai evacuar, se você usar o papel higiênico, porque aí vem aquela história, não usar papel higiênico, mas você usou papel higiênico, ou você foi no banheiro com muita pressa, fez com muita velocidade, ou o intestino estava muito ressecado, você se esforçou demais, você pode machucar. Só que ali tem fezes, né? Então a cicatrização dali é muito lenta. Então toda hora que você vai no banheiro, você abre a ferida. Então dói, sangra, e aí você fica na dúvida. Pô, isso aqui é fissura, é hemorroida, caramba, o que que é isso? Anoscopia. Ou seja, primeiro o proctologista para indicar a anoscopia. Sim. Eu até ia perguntar isso, né? Se poderia acontecer o uso do papel higiênico, alguma coisa assim, mas aí você já deixou bem claro, né? Como é delicado, né? Porque se você for pensar, a mucosa, que é aquela pelezinha que a gente tem por dentro do ânus, tá? É igual a mucosa da boca. E a gente não pega o lenço e fica fazendo assim lá dentro. Se você fizer isso na sua boca, você vai machucar toda a boca. E a gente acaba fazendo isso no ânus. Sabe? E outra, por questões de querer que fique tudo limpo, você usa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o papel numa única ida ao banheiro. Sendo que se você usar um lenço umedecido, você vai praticamente fazer um banho daquilo ali. É um banho praticamente. É melhor que um banho. A higiene é bem melhor, gasta-se uma folhinha de lenço umedecido. É lógico que, infelizmente, no Brasil tem um custo, né? Mas é aquela velha história. O Brasil é complicado porque, assim, deveria ter alguma coisa em prol disso. Por exemplo, se vou dar uma dica aí para o industrial, hein? Se ele fizer um lenço umedecido que não tenha tanto produto quanto o da criança, que é caro, ele poderia fazer uma coisa mais popular e ia vender que nem água. Entendeu? Ele tiraria química, tipo, o cheiro, sei lá, alguma coisa que a embalagem, aquela embalagem é cara, porque a mulher usa dentro das bolsinhas de neném. Sim. E tal, fizesse uma coisa mais, um pocket, uma coisa mais confortável e mais compacto, para você usar no bolso da calça, entendeu? Já tem esses, mas são caros ainda. Ainda não está tão acessível, né? E vou te falar, lá nos Estados Unidos, tem uns que vêm com aloe vera, vêm com algumas outras substâncias que ajudam na hidratação do ânus. Isso seria fantástico. E aí, aí a parte de medicina junto com a farmacologia fariam uma coisa muito boa, porque como a gente voltou àquele termo tabu, ninguém fala disso, mas também ninguém faz nada para melhorar. Sim, então. É por isso que a gente está aqui dando esse primeiro passo. Então, eu acho que é muito disso também, né? Até alguns anos atrás, por exemplo, as mulheres tinham vergonha de comprar absorvente, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, eu vou na farmácia comprar um lencinho e tal, o pessoal já vai ficar, sabe? Mas é tão normal, assim. Outra coisa que eu vejo também, Bianca, é a mulher vai com frequência ao ginecologista, fazendo as suas rotinas. O legal é que quando o ginecologista está examinando, ele está com visualização do ânus. Ele poderia falar, olha, Bianca, o teu exame está tudo legal, mas eu vi aí uma pelezinha, alguma coisa, procura o procto. Sim. Seria uma coisa legal, se todo ginecologista... Porque assim, tem muita coisa assim que a mulher está grávida, daí ela tem uma crise de hemorroida. O próprio ginecologista, às vezes, tenta ajudar com uma pomadinha, alguma coisa, mas ele poderia já mandar para o procto, a gente já poderia ajudar essa paciente a ter um parto melhor, uma gestação melhor com relação à hemorroida, e já orientar como é que vai ser o retorno pós-parto para vir já tratar essa hemorroida. Então, porque eu tava até conversando com uma amiga minha que teve bebê recentemente, e ela falou assim que ela teve hemorroida e o médico falou assim pra ela que era da gravidez. Então, assim... Na realidade, vamos mudar a frase. Ela tem hemorroida, ela teve uma crise durante a gestação e essa crise pode voltar a qualquer momento. Então, o médico não explicou isso pra ela, sabe? Aí eu achei meio estranho, assim, porque eu falei... às vezes não é especialista, né? O ginecologista, daí ele fica, de repente... Às vezes tem muitos que têm uma boa formação, mas tem outros que, infelizmente, é limitado, né? E aí ele acaba falando alguma coisa, em vez de que a coisa mais fácil é nem falar, é só indicar. Fala, vai no procto.
né? Então, e ele nem chegou a indicar ela, né? Então, é isso que eu pensei, porque ele tranquilizou ela falando assim, fique tranquila que isso é um problema da gestação e que depois passa, sabe? Foi mais ou menos isso. Eu brinco com o paciente que a gestação, nesse caso da sua amiga, foi o start, foi o início, tá? Mas que ela traz essa genética desde quando nasceu. Então, a genética pode aparecer, por exemplo, você comeu aí alguma coisa que não fez uma digestão boa e te deu uma diarreia. O fato da diarreia, ela pode agudizar uma diarreia, uma hemorroida. Porque você passa as fezes com velocidade, a temperatura das fezes vem diferente. Então, tudo isso aí, outra. Se você está com diarreia, você vai ficar limpando esse ânus de cada 5 minutos. Sim. Então, tem todos esses fatores agravantes que podem dar o start. Sim. Vai... Né? Que se fosse só a gestação, então a sua amiga está curada. Não está curada. Ela está iludida. Está iludida, né? Aí daqui a pouco chega e bate na porta, voltei. O legal é ela procurar já ver isso aí justamente para não vir na crise. Isso. Entendeu? A gente não precisa da crise para operar. Na crise, a gente entra com tratamentos paliativos, evitando a complicação e tirando os sintomas do paciente, dando alívio para ele, para posterior já fazer o procedimento. Agora, se você vem, eu tive na minha gravidez, acabou a gravidez, está tudo bem? Vem no procto. Uhum. Sim, bacana. Bom, Ives, eu queria... A gente, infelizmente, está chegando aqui ao final, né? A gente tem muito assunto, muito assunto. Se deixar, a gente fala por horas e horas, mas a gente tem que guardar assunto para os próximos, né? Sim. E, bom, eu queria pedir para você, se você pode orientar, trazer alguma orientação aqui para alguém que está assistindo a gente, que está com alguma coisa, algum incômodo ali. Óbvio, a gente falou o tempo todo que é para ele buscar um médico, mas tem alguma coisa que ele pode fazer a partir de agora, que ele desliga aqui o vídeo e já faz para melhorar? Se ele está na crise da hemorroida, um anti-inflamatório oral sempre ajuda, comprimidos, sabe? Esses que a gente já conhece, nimesulida, o cetoprofeno, são vários anti-inflamatórios que às vezes as pessoas já estão até acostumadas a usar. Então, assim, teve crise de hemorroida, o anti-inflamatório via oral ajuda muito. Localmente, tem essas pomadas que você compra, que são pomadas para hemorroida, que você pode utilizar. Tem a Proctan, Proctil, são vários nomes. Elas, na realidade, têm toda a mesma composição parecidas, e elas vão ser quebra-galhos, tá? E quando for usar essas pomadas, de novo, aquela história, não usar o aplicador. Pegar uma gaze, cortar no meio, passar a pomada e grudar, tá? Se a hemorroida está muito externa, muito assim inflamada, e você só vai no médico amanhã e você não queria hoje ir em algum lugar, porque o pronto-socorro também não vai te ajudar. Toma um anti-inflamatório, tem esses sublinguais também, esses Toragesic da vida, que são remédios potentes, analgésicos, tá? E aí o que você pode fazer também, se ela estiver muito exteriorizada e você só vai no médico durante a semana e tal, para usar a pomada, em vez de usar uma gase, às vezes é bom pegar um absorvente fino da mulher, que eles chamam de protetor de calcinha ou carefree, corta eles em pedaços e cada pedacinho daquele você passa a pomada, gruda e vai dormir. Ou se for durante o dia. Não usar papel higiênico de maneira alguma, se está com alguma crise, aliás, não é para usar nunca, mas na crise é proibido mesmo, né? Outra coisa, tentar fazer uma alimentação bem saudável, beber bastante líquido para o intestino não prender. As pessoas têm mania. Não vou comer porque daí eu não vou no banheiro. Ao contrário, a hora que você for, vai ser uma tragédia. Tá? E assim, banhos de água morna ajuda sem produto algum. Chuveirinho de água morna e tal. Não usar nenhum produto que falam gelo, pelo amor de Deus, não coloca gelo. A pessoa entra no desespero, coloca gelo e se queima inteiro ou agride a hemorroida, tá? Então, assim, essas tiradas são, assim, para te ajudar até passar com o especialista. Sim, né? sim. Porque nós temos medicações que a gente utiliza também, que são medicações controladas, e aí você não vai ter acesso, a não ser de estar com o médico. E sempre falo, tem que ser o médico habituado a tratar de hemorroida. Não passa com o médico curioso. O curioso é complicado. Não vá na mágica da internet de tratamentos miraculosos. Não existe. Tá? Tudo, na realidade,
tem que ter um protocolo médico. Essas pomadas não tem protocolo e não tem nada. Então, inclusive, tem até inteligência artificial fazendo alguns médicos falarem que eles não estão falando, é tudo fake news. Eles pegam até o Drauzio Varela falando de hemorroida, que já foi comprovado que aquilo foi inteligência artificial. Sim, é verdade, eu vi isso daí. Eu vi ele até reclamando, né, que tá Usando totalmente ele. fora de contexto. E o pessoal tá usando muito isso daí pra vender essas coisas que não tem comprovação nenhuma, né? Só enrolação isso daí. Então é bom Em o pessoal relação, tomar você muito perde cuidado. dinheiro, perde tempo, e o tempo é precioso no tratamento da hemorroida. Sim, sim. É, então é isso, né? Então, muito obrigada, doutor Ives, por tudo. E você que está nos assistindo, se tiver com alguma coisa aí, ó, já foi muito bem esclarecido, então corre, vai procurar o seu médico de confiança, vai procurar o doutor Ives, chama aí nas redes sociais que a gente consegue conversar aí e trazer mais esclarecimentos, né? Quer Isso. finalizar de alguma maneira, doutor Ives, trazer mais Eu alguma agradeço a coisa? oportunidade de ter esse assunto que eu sempre tive vontade de falar sobre ele, porque eu falo muito no consultório, mas o consultório não é tão abrangente quanto uma rede social, quanto uma internet da vida, né? Então a gente quer globalizar isso aí no sentido das pessoas terem uma vida mais confortável. Eu tenho paciente, inclusive dessa semana, que eu vou fazer um procedimento numa senhora, 75 anos, que ela agora, o que aconteceu com ela? A família simplesmente falou assim, tem que fazer algo, porque agora ela não quer mais nem sair de casa. Nossa. Ela não quer sair de casa, porque toda hora está tendo crise, ela está ficando antissocial, e a pessoa começa a ficar irritada. Você está em casa, você vê uma pessoa irritada e nem sabe qual que é o problema. E o problema está sendo esse. E por prurido, como ela era uma pessoa de idade, foi a sobrinha que trouxe ela na consulta. Que foi a primeira vez que eu vi isso. Uma sobrinha, neta. A neta levando ela em consulta, porque ela falando assim, minha avó não está tendo mais qualidade de vida. E eu procurei na internet, ela acabou me achando, e foi me levar lá, e a gente vai fazer o procedimento nela agora essa semana, porque ela está assim, ela veio para São Paulo de Minas Gerais meio a pulso. Sim. E outra, a primeira pergunta que ela me fez, isso aí não é fake news? É porque é bom demais pra ser verdade. Bem isso, né? Eu falei, olha, é uma coisa já... Outra coisa que tem que ficar bem claro, que tudo que a gente está falando aqui são coisas aprovadas pela Anvisa, que é o que rege a vigilância nossa de sanitária, né? Que é a vigilância sanitária nossa. Então, e tudo, na realidade, é aprovado mesmo, nada, tudo comprovado, tem estudos médicos, e eu tenho a minha experiência de 35 anos e eu não sou um médico para fazer nada que não seja dentro da minha ética, Sim, né? sim, com certeza. E reforçando, né, que você foi um dos pioneiros aí, né, de trazer o procedimento aqui para o Brasil, né? O que é uma vitória aí pra gente, né? Que bom Legal. que isso aconteceu, que bom que você trouxe. Muito obrigada, Ives. Eu que agradeço. Mas vamos aí, a gente está aqui para tentar ajudar as pessoas, porque eu na clínica, no dia a dia, na minha clínica, eu vejo o desespero das pessoas e a satisfação depois de ter o tratamento, sabe? Até mulheres que a gente fala brincando, mas isso mexe muito com a parte pessoal, a parte íntima. Tem mulheres que às vezes ficam até tempos e tempos sem ter até uma relação com o marido dela, ou com um companheiro e tal, com vergonha da hemorroida. Eu já tive mulheres que faziam só o sexo no escuro, com medo do marido ver alguma coisa, visualizar alguma coisa, entendeu? Então isso aí mexe muito com a parte íntima da pessoa. E como a gente falou do tabu, é uma coisa que ninguém gosta de falar, gente, mas tem que falar. Mas não precisa falar para ninguém. Você pode falar com o teu profissional. Sim. Sabe? Fala com o profissional que ele vai te ajudar. Sim, exatamente. E que bom, né? Bom, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, acho que o pessoal já tá mais seguro, né? Já não vai chegar tremendo de medo, né? Já estão começando a ficar mais. Depois a coisa já está saindo do tabu para ficar uma conversa mais coloquial, mais tranquila. Sim, Né? sim. A gente ficou aqui, esse tempo que a gente está nessa conversa, nessa palavra com o especialista aqui, a gente acabou conversando e daqui a pouco a gente estava falando de hemorroida como se estivesse falando de pipoca, entendeu? Sim. Então, foi bem tranquilo, né? E a coisa tem que ser assim.
né? Sim. E sempre falar para as pessoas não terem medo de ir no especialista, tá? Prurido de ir no especialista, vergonha de ir no especialista. Esse é o nosso dia a dia. E a gente está aqui para ajudar quem puder, né? Sim, com certeza. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui no campo dos comentários, que assim que possível a gente vai encaixando aí as perguntas e vai falando sobre tudo. Não tenha vergonha, pode falar. Bom, eu também agradeço e estou aqui para responder. O que eu puder responder, tiver meu alcance, podem ficar tranquilos. Tá certo. E aí Obrigado. eu quero marcar com o pessoal também, então, que toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente tá por aqui. E aí você já agenda aí e aí traz suas perguntas pra gente conversar com o Dr. Ives. Aproveitem aí, podem colocar perguntas que a gente vai responder todas. As que a gente não responder, a gente depois encaminha também, né? Às vezes o tempo é curto. Verdade. Obrigada, Dr. Ives. Isso, eu que agradeço. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau.